Olá, eu sou a Natasha e hoje eu tô aqui para dar 8 dicas para você que tá organizando a sua viagem para Buenos Aires. Bom, a primeira delas é quanto à documentação necessária. Para você ir para a Argentina, assim como para outros países que fazem parte do Mercosul, você precisa apenas do seu RG, um RG válido que tenha menos de 10 anos, né, da sua data de expedição, ou do seu passaporte. Então, esse é o primeiro documento que você vai precisar. O segundo documento que a Argentina está exigindo para entrar no país é a declaração juramentada. Essa declaração você vai ter que entrar no site deles, preencher todos os campos, eles vão te enviar um e-mail para você preencher uma segunda parte. Eles vão pedir esse documento para você lá no aeroporto. Para mim, pediram. O outro documento que eles também me pediram no aeroporto foi o meu seguro saúde com cobertura para o Covid. Eles vão olhar isso. Tanto que eu tinha feito o check-in online e eu precisei passar no guichê porque eles precisavam conferir toda essa documentação. Então, já aqui no Brasil, eles já vão pedir esses dois documentos, a declaração juramentada e o seguro saúde com cobertura para o Covid. E eles também podem te pedir o teu certificado internacional de vacinação contra o Covid. No meu caso, não me pediram apenas esses 3 documentos. E para sair da Argentina, quais são os documentos necessários? Lá foi mais simples ainda. Eu precisei apresentar somente o meu documento e o meu certificado internacional de vacinação. Caso você não tenha sido vacinado por algum motivo, você vai precisar apresentar um teste PCR. Então, essa é uma opção para quem não pôde tomar vacina ou para quem não quis tomar vacina. A minha segunda dica é quanto à hospedagem. Quando eu tava escolhendo, né, onde eu queria ficar e etc., eu considerei 3 localidades: Centro, a Recoleta e a região de Palermo. Acabei escolhendo realmente a Recoleta para ficar hospedada e foi uma ótima escolha porque realmente o bairro é muito gostoso, tem uma vibe muito boa. Eu acho que ele é um pouco mais residencial, então deu muito certo para nós. E a localização dele era perfeita porque ele ficava bem no meio do caminho para os outros atrativos que a cidade tem, né? Então eu super recomendo para vocês ou ficarem na Recoleta ou realmente ficarem em Palermo. Palermo é um bairro mais chique. Então lá você vai encontrar mais barzinho, mais restaurante, a vida noturna lá é bem agitada. Então pra você que gosta dessa vibe mais agitada à noite, lá é um lugar muito legal. A Recoleta também tem vários restaurantes incríveis, vários barzinhos, tem uma vibe muito boa. Então eu super recomendo esses 2 bairros pra você ficar. Quanto à nossa hospedagem em si, nós escolhemos um Airbnb. Realmente eu achei que foi um ótimo custo-benefício pra nós. A gente ficou muito pertinho ali do cemitério da Recoleta, né? Uma parte mais central do bairro, digamos assim. E que pra nós deu super na mão pra ir pra todos os lugares. Ficamos muito perto de ponto de ônibus, de metrô, então foi muito bom pra nós realmente. E a nossa média de preço foi de R$130 por noite, então foi muito barato. Era tipo um flat, então era o quarto, né, com uma cozinha e um banheiro, então pra nós foi perfeito esse Airbnb. A terceira dica é quanto ao câmbio. Bom, você vai se deparar com 2 tipos de câmbios diferentes que vão dar valores totalmente diferentes. O primeiro deles é o câmbio paralelo, ou blue, e o câmbio oficial. A diferença maior entre eles é quanto ao valor que você vai receber de cada um. No câmbio oficial, na época que eu fiz o meu câmbio, era R$1 para 23 pesos. E no câmbio paralelo, a cada R$1 você conseguia 39 pesos. Isso se dá devido a várias questões econômicas que a Argentina está vivendo, questões inflacionárias e congelamento de preços. Então, como que você vai conseguir a melhor cotação de peso? A nossa opção foi usar o Western Union. Lembrando que essa não é uma recomendação, né? Caso você tenha algum problema, isso não é uma recomendação. Eu tô dizendo o que deu certo para nós. Utilizamos a Western Union, entramos no site, fizemos todo o nosso cadastro. E como que funciona? Você vai mandar dinheiro para a Argentina através de Pix. É uma plataforma bem tranquila de você utilizar, você pode baixar o aplicativo ou usar o site, mas o principal ponto da Western Union é na hora de você fazer o seu cadastro. Lá tem uma pegadinha, digamos assim. Então, na hora de você se cadastrar, preste muita atenção, porque lá vai ter 3 campos. O primeiro dele é nome, nome do meio e sobrenome. Não utilize o nome do meio, porque vai dar problema lá na hora de você retirar o dinheiro. Mesmo que você tenha nome composto, como o meu marido, né? Eu vou dizer o dele porque foi com os dados dele que a gente utilizou para fazer a transferência. Então, no primeiro nome, Osmar Roberto, nome do meio, você pula e você vai utilizar o sobrenome, até mesmo no caso dele que tem sobrenome composto, então Dalla Santa. Então, pula o nome do meio que vai ser sucesso. Então, a gente entra lá, se cadastra, faz a transferência via Pix, você vai pagar uma taxa de IOF e uma taxa de transferência e mesmo assim vai compensar você mandar dinheiro para a Western Union por conta do valor do câmbio. Então, você faz essa transferência, é super simples, é rápido se você faz via Pix. Eles pedem até 3 dias úteis, mas para nós foi coisa de 40 minutos
já veio no nosso e-mail dizendo que foi aprovado essa transferência. E como que você faz para retirar o seu dinheiro chegando na Argentina? Em Buenos Aires, você vai encontrar vários, mas assim, vários pontos de Western Union e lojas credenciadas que são amigas. Entretanto, normalmente quando você tá indo pra lá, você faz uma remessa um pouco grande de dinheiro, muito provavelmente R$1.500, R$2.000 pra mais, né? Esses lugares não vão conseguir te entregar esse valor. E lembrando que você só consegue fazer a retirada total, você não vai conseguir ir retirando aos pouquinhos o dinheiro. Então, você vai precisar ir em uma agência maior da Western Union. E onde fica essa agência? Tem uma na Avenida Córdoba. Eu vou deixar todos os links de tudo que eu tô falando pra vocês aqui na descrição. Essa agência é o lugar que você consegue realmente retirar uma remessa grande de dinheiro. Nós levamos R$1.800, se eu não tô enganada. Nós saímos de lá com 72 mil pesos. Isso é um bolo de dinheiro gigante, vocês não estão entendendo. É muito dinheiro mesmo. Inclusive, leva uma mochila nesse dia. Lá, você vai precisar basicamente do seu documento e você vai precisar do númerozinho que eles vão te enviar por e-mail. Então, você chega lá, apresenta esse número, apresenta seu passaporte e eles vão pedir também aonde você está hospedado, o endereço do lugar onde você tá. Então, já, né, leva se é um hotel, se é um Airbnb, já vai certinho com o endereço anotado, porque eles vão te pedir. E é isso, você entregou os documentos, eles vão te entregar o dinheiro. Eles têm máquinas lá que contam, tá? Porque como é muita grana, não tem como ficar contando na mão, né? Eles entregam tudo bem certinho. Então, pra nós, a Western Union realmente foi a melhor opção. Agora, uma dica extra quanto ao câmbio. Caso você opte por enviar o seu dinheiro pela Western Union ou outra agência de transferência, leve consigo um pouco de real. Assim que nós chegamos no aeroporto, nós fizemos o câmbio do real por pesos. Ali no aeroporto mesmo, numa casa de câmbio que tem ali na área de embarque, a gente optou por fazer um pouco porque a gente precisava de dinheiro ali pro transporte, para as primeiras horas até a gente conseguir ir na agência da Western Union. Então, essa é uma dica extra, leva dinheiro e faz o câmbio lá dentro do aeroporto para que você já, né, saia com um pouco de dinheiro assim que você chegue no país. E vamos para a quarta dica, que é quanto ao transporte em Buenos Aires. Lá, o transporte público funciona muito bem. Basicamente, 100% da nossa viagem foi em transporte público. A gente usou apenas ônibus, acabamos não utilizando o metrô porque não aparecia como opção no Google Maps. Ele sempre nos recomendava ônibus, então a gente pegava ônibus e dava tudo muito certo. E como que faz para usar o ônibus ou o metrô em Buenos Aires? Você vai precisar de um cartão, é o cartão SUB. Esse cartão você vai conseguir em vários quiosques. Ele eu já comprei dentro do aeroporto mesmo. Eu já fui atrás de um quiosco. Ali mesmo na área de embarque já vai ter um. Eu cheguei lá, pedi pro atendente, né, que eu queria uma tarjeta SUB. Ele me entendeu. Joguei em portunhol, deu super certo. Ele me entendeu, eu paguei 90 pesos por esse cartão. Então ele foi muito em conta. Ali mesmo dentro do quiosco eu já recarreguei ele. Então eu coloquei 500 pesos. Confesso que na hora eu não sabia se era muito, se era pouco, mas foi o que eu consegui colocar. Dentro ali, ele parece um caixa eletrônico, a parte de você colocar crédito nele. Então é super intuitivo usar aquela parte de recarga, então você vai ali, coloca o seu crédito e usa. Ele é válido tanto para o metrô quanto para o ônibus. Uma questão importante dos ônibus na Argentina. Quando você entrar neles, o motorista vai perguntar para onde você tá indo. Então você vai precisar dizer a ele, né, para qual região você tá indo, para qual avenida você tá indo, porque ele vai calcular o valor da tarifa de acordo com, né, a distância que você vai percorrer. Então, saiba que você vai precisar dizer ao motorista que você tá indo para Recoleta, para Laseiras, para algum lugar assim que ele vai conseguir te ajudar. Segunda coisa importante quanto ao cartão, né, quanto ao transporte público, você não precisa, se você tá em mais de uma pessoa, ter 2 cartões. Então, eu fui com meu marido, eu comprei apenas um e toda vez que eu ia passar, eu passava 2 vezes. Você não precisa comprar 2 cartões. E ele vale tanto para ônibus quanto para metrô. É legal falar que ele é super barato as passagens, então a média que eu pagava era de 20 a 24 pesos por passagem, então isso dava uns 50 centavos por pessoa. Então é super barato para você utilizar. Questão de táxi lá. Táxi funciona muito bem, também não é caro, vale a pena você utilizar. A questão do Uber. O Uber não é legalizado no país, então eu não recomendo você utilizar ele realmente. Lá tem a opção de utilizar o Cabify. Acabei não utilizando também, porque para nós o transporte público, ônibus, funcionou super bem. Então você tem essas opções: metrô, ônibus, táxi e o Cabify. A quinta dica é quanto o chip. Quando eu cheguei lá, eu decidi que eu ia comprar o chip, mesmo sabendo que vários lugares, em quase todos os lugares
lugares você vai conseguir Wi-Fi gratuito. Entretanto, às vezes ele não funciona muito bem. Então eu preferi, como a gente tava utilizando transporte público, tava usando o Google Maps o tempo todo, precisava da internet muitas vezes. Então nós optamos por comprar o chip. Eu tinha visto na internet que tinha uma Claro na Cali, Florida, mas eu não achei. Eu andei aquela Cali Florida inteira e eu não encontrei. Então a minha dica é, caso você opte por comprar um chip, vá direto na Avenida de Maio, na mesma quadra do Café Tortoni, tem uma Claro. E como que você vai fazer? Eu preferi ir direto na Claro do que comprar o chip em um quiosco, que eles também vendem chip lá, porque assim, no quiosco eu ia comprar o chip e eu ia precisar ativar ele. E pra isso eu ia precisar ter um número de documentação que é do país, né? Eu não ia conseguir ativar ele, eu ia ter que ir na Claro ou, né, na agência de qualquer forma. Então eu preferi ir direto na Claro. Lá eles vão te dar várias opções, como um pré-pago, e eles também têm um chip para turistas. E essa foi a minha opção. Esse chip me custou 2.500 pesos, ou seja, em torno de 65 reais, e ele tinha validade de 30 dias, então assim, eu não consigo utilizar ele depois para voltar pro país, ele não vai estar funcionando. Ele tem 20 GB para utilizar a internet durante esse mês, e ele também me dava o WhatsApp ilimitado. Então, pra mim foi ótimo, eu não gastei nem a metade disso, eu já saí de lá com ele funcionando. Você vai precisar do seu documento também, do seu passaporte, mas é basicamente isso. A minha sexta dica é quanto à tomada. Lá na Argentina, a tomada deles tem um formato diferente do nosso. Aqui no Brasil, hoje é aqueles 3 pinos redondos. Lá não, vai ser esse pino retinho, mais quadradinho, e ele também é 3 pinos, só que o terceiro não é necessário. Como eu escolhi um Airbnb, eu não sabia se eles iam ter ou não esse adaptador pra me emprestar. Então eu preferi comprar aqui no Brasil mesmo, eu paguei 20 reais na Shopee, e pra mim deu super certo, porque realmente eles não tinham. Caso você queira comprar antes, é uma boa ideia, ou se você preferir ver se, né, na sua hospedagem vai ter ou não. Caso não tenha, você pode também encontrar ele lá na Cali, Florida, você vai encontrar em vários lugares, né, vai ter várias pessoas com cestos disso aqui na rua. Eu acabei não vendo quanto custava, mas aqui no Brasil é super baratinho. A sétima dica é quanto à gorjeta. A gente chegou lá e a gente não sabia disso. Aqui no Brasil, pelo menos onde eu moro, o valor da gorjeta já vem incluída no valor da conta final. E lá não. Esse valor, a propina que eles chamam, não está incluso. Então a gente acabou levando uma chamada de uma garçonete muito educada, né? Nos falou, olha, esse valor que você está me pagando não está incluído o valor da propina. Então a gente acrescentou sem problema algum uns 10%. Caso você goste muito de serviço, você pode acrescentar mais, até 15%. Algumas pessoas dizem que taxistas não cobram o 10%. Entretanto, se ele te ajuda a carregar a mala, você paga ele 10% sim. Então preste atenção nesse detalhe, que senão você vai acabar levando uma chamadinha deles. Outra coisa engraçada é que eu tinha visto muito falar que os garçons eram mal-humorados ou até mesmo um pouco grosseiro, e sinceramente não teve nenhum momento que eu senti grosseria por parte dos garçons. Eu acho que eles são muito agilizados, sabe? Não é que eles estão te tratando mal, é que eles são agilizados. Então você entrou no restaurante, se você não tem reserva, ele mandou a gente ir pra baixo, né? Que lá tinham algumas mesas. Então eu entrei lá e ele falou, né? Pra baixo, pra baixo. Assim, pareceu um pouco grosseiro, mas não foi. Inclusive, ele foi um querido com a gente depois. Então, esse negócio de que garçom na Argentina é um pouco grosseiro, mal-humorado, com a gente, pelo menos, não foi em momento algum. A oitava dica é quanto à segurança. Muitos me perguntaram, né, como que tá a questão da segurança no país, levando em conta que eles estão passando por um momento econômico muito complicado e tal. E, sinceramente, eu me senti segura basicamente o tempo todo. Tem muito, assim, mas muito policiamento na rua. Real, assim. Cada quadro que você vai tem um policial, sempre tem viatura circulando. Então eu me senti muito segura. Inclusive, quando eu tava andando por Porto Madeiro, a gente passou por uma parte da polícia, onde você conseguia ver a parte interna do trabalho deles. E tinham vários policiais com, assim, várias telas de computadores ligadas, que eram várias câmeras. Então eles têm muitas câmeras distribuídas pela cidade. Então automaticamente você acaba se sentindo seguro por conta dessa supervigilância que eles acabam fazendo na cidade. Entretanto, né, a gente acabou indo pro La Boca um dia. Nesse dia tava bem frio e um pouco chuvoso, então o bairro tava bem vazio. Lá não tinha nenhum tipo de policiamento. Foi o lugar que eu me senti mais insegura realmente. E eu acabei, né, a gente pegou ônibus, acabou descendo um pouco antes do que deveria, então a gente não ficou tão na área turística assim, então lá foi o lugar que eu realmente me senti mais insegura. Mas assim, não aconteceu nada com a gente. Claro, a gente tomou cuidado o tempo todo com as nossas coisas, com a nossa mochila. Em muitos momentos, quando a gente tava em ruas extremamente movimentadas, eu colocava a minha mochila pra frente, o meu celular eu sempre tava atenta a ele. Então assim, é aquele clássico, cuide-se. Agora eu vou dar uma dica extra pra vocês, que é quanto ao uso de máscara. Na Argentina, eles ainda estão utilizando máscara para ambientes fechados. Então, dentro de restaurantes, do táxi, de shoppings, museus e transporte público, ou seja, dentro de todos os lugares fechados, eles ainda estão pedindo a utilização
utilização de máscaras. Então, não esqueça de levar máscara. Em ambientes abertos, como rua, parques, você não vai precisar utilizar. Você vai perceber, né, que vai ter alguns garçons que não estão usando, algumas pessoas entram sem, mas assim, de maneira geral, a regra é que você utilize máscara dentro dos ambientes fechados. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado a vocês na organização da viagem. Qualquer dúvida que tenha surgido durante o vídeo, ou que vocês ainda tenham que eu não respondi, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder, eu vou ajudar vocês. Me sigam no meu Instagram, @natasha_com_c. Curtam esse vídeo, vai me ajudar muito. Se inscrevam no canal, compartilha com quem você conhece que tá indo para Buenos Aires. E é isso, tenha uma boa semana.